Revelar grandes talentos sempre foi uma marca do River Plate em diversas posições, mas na década de 90, uma geração brilhante de meias clássicos embelezou o futebol dos missionários, conquistando títulos, tornando-se referência e despontando no cenário portenho e mundial. E essa é a pauta de hoje. Anos 90, a década dos camisas 10 clássicos do River Plate. Não é novidade que a posição da camisa 10 clássica no futebol mundial está passando por uma grande transformação e deixando de ser referência. Aquele jogador que constrói o jogo com classe e elegância está desaparecendo. A função do dito camisa número 10 hoje exige que o atleta cumpra inúmeras funções durante a partida: movimentação, velocidade, força física, marcação e finalização. No entanto, em um passado não tão distante, as equipes possuíam maior diversidade do gênero em seus plantéis. E na década de 90, o River Plate esbanjava talento em sua categoria de base e revelou 3 jogadores com essas características distintas de forma consecutiva. Bom, e esses 3 jogadores são Ariel Ortega, Marcelo Gallardo e Pablo Aimar. E a começar pelo Ortega, o mais velho dos 3 e o primeiro a ser revelado pelo River Plate. E em 91, o Ortega ele subia das categorias de base e integrava o time do profissional, com muito talento e um potencial enorme. Naquela época ele já tinha um grande potencial e uma projeção muito boa no futebol argentino, no futebol do River Plate e depois, posteriormente, no futebol mundial. E Burrito, como era apelidado, rapidamente se tornou titular e camisa 10 do River Plate, um dos maiores times da Argentina e também um dos maiores times do mundo. Suas atuações magistrais no começo da década de 90 lhe renderam uma convocação para a Copa de 1994. Mesmo no banco de reservas, afinal o titular ainda era o Diego Maradona, um dos maiores, o maior de todos os tempos da Argentina. Agora o Messi veio para tomar esse posto, mas o Maradona ainda é a grande referência, a maior referência, até porque o Maradona tem uma Copa do Mundo com a Argentina e o Messi ainda não conquistou títulos com a Argentina. Enfim, e depois que Maradona foi pego no doping, Ortega assumiu a posição de titular da Argentina naquele Mundial. Além de 94, Ortega também jogou mais 2 Copas do Mundo defendendo as cores da Argentina, em 1998 e em 2002. Em 98, Ortega foi protagonista negativamente, sendo expulso na partida contra a Holanda, e aí prejudicou a Argentina, que deu adeus àquele Mundial. Em 2002, a Argentina foi um grande fiasco e não passou da fase de grupo, e o Ortega também não fez grandes coisas, assim como toda a seleção argentina. Bom, voltando à pauta inicial, de volta ao River Plate, Burrito Ortega, Ariel Arnaldo Ortega, pela equipe de Monumental de Núñez, o Meia conquistou 6 campeonatos argentinos, entre clausura e apertura. Além dos campeonatos argentinos, Ortega também foi campeão com o River Plate da Libertadores de 1996, com aquela geração brilhante que tinha Francescoli, que tinha o Gallardo, que é o próximo da lista da pauta, o próprio Ortega, tinha o Sorin também, enfim, era um grande time, o Almeida, não pode esquecer do Almeida, era um grande time da Argentina comandado pelo Ramon Dias, que foi o grande campeão da Libertadores de 96. E o Ortega, inclusive, foi um dos grandes nomes daquela edição de Libertadores e também considerado por muitos um dos melhores meias armadores, um dos melhores camisas 10 da década de 90. Depois de Ariel, quase que simultaneamente, o River Plate revelava outro talento nato da posição, sendo ele Marcelo Gallardo. Atualmente, Muñeco, como é conhecido, vem sendo grande referência do time do River Plate, só que dessa vez como treinador. Ele conquistou a Libertadores por 2 vezes e a Copa Sul-Americana. Esses os títulos mais importantes, dentre outros títulos nacionais também. E assim ele vai mantendo aquela idolatria que conquistou enquanto ainda atuava. Como jogador, Gallardo iniciou sua trajetória no futebol 2 anos depois que Ortega, porém de forma parecida. Gallardo iniciou nas categorias de base, sendo uma das grandes referências do time de juniores. Muñeco possuía características semelhantes à de Ortega, e todos apontavam que ele seria o substituto ideal de Burrito, até porque Ortega era grande destaque no River Plate, no futebol argentino, sendo convocado inúmeras vezes para a seleção, inclusive para a Copa do Mundo, e logo seria vendido como foi vendido para o Valência. Então, todos apontavam que Gallardo seria o ideal substituto de Ortega
naquela metade para o final dos anos 90 para a equipe do River Plate. A saída de Ortega era iminente e não deu outra, se concretizou e depois da Libertadores ele foi vendido ao Valência. E, assim sendo, Galhardo realmente assumiu a posição de camisa 10 do River Plate. Já tinha sido destaque da conquista ao lado de Ortega da Libertadores de 96 e depois assumiu o posto de titular absoluto, jogando ao lado de Enzo Francescoli. E depois, no segundo semestre de 96, o River Plate contratava Marcelo Salas, um grande goleador que se tornou rapidamente ídolo dos missionários. Galhardo, pela seleção argentina, disputou 2 Copas do Mundo, uma a menos que Ortega, mas as 2 que ele disputou, o seu companheiro Ariel Ortega estava junto. Galhardo disputou a Copa de 98 e de 2002. Curiosamente, ele foi reserva de Ortega nessas 2 Copas, porém jogou jogos importantes nessas 2 Copas. Pelo River Plate, Galhardo foi importantíssimo na conquista da Libertadores de 96, além de outros 6 campeonatos argentinos, entre clausura e apertura, como Ariel Ortega, porém com título a mais. Dentre todas as passagens de Ortega pelo River e de todas as passagens de Galhardo pelo River, eles têm quase os mesmos títulos, 6 argentinos, uma Libertadores, porém Galhardo ainda conquistou uma Supercopa da Libertadores em 97, antes de se transferir para a Europa no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Quando Ortega se transferiu para o futebol europeu, evidentemente, Galhardo se apoderou da camisa 10 e se tornou referência do time. No entanto, nesse meio termo, surgia outra grande promessa, surgia outro grande nome. Um nome que despontava na categoria de base como El Mago. No caso, estamos falando de Pablo Aimar. Nas categorias inferiores, Aimar fazia o impossível e era apelidado de El Mago. Estreou na equipe principal, nos profissionais, em 1996, com apenas 17 anos. Naquela época, Ortega tinha acabado de ser vendido e o Galhardo já era a referência da 10. Então, o Aimar, nesse meio termo, nesse intervalo, ele já jogava praticamente junto com as 2 grandes referências da camisa 10 dos anos 90 do River Plate, Ortega e Galhardo. Aimar pegou essa escola, essa grande geração e fez disso seu alicerce para se tornar um grande jogador, um grande camisa 10 e um ídolo do River Plate nos tempos em que atuou pelos missionários. Depois de estrear 17 anos na equipe principal do River Plate em 1996, na temporada seguinte, em 1997, Aimar, ao lado de Riquelme, conduziu a Argentina ao título do Mundial Sub-20 como uma geração de ouro. E depois que Galhardo foi jogar no futebol europeu, no futebol francês, foi atuar pelo Mônaco, o Aimar assumiu a camisa 10 e foi o grande destaque dos missionários num período que jogou no River Plate em sua primeira passagem. E dos 3 jogadores citados, Ortega, Galhardo e Aimar, propriamente dito, foi o que menos atuou, que jogou menos partidas pelo River Plate, até em função da polarização do futebol. Ele rapidamente se destacou na equipe principal do River Plate e assim já foi vendido para o Valência e aí foi fazer história no Valência, conquistar os títulos que conquistou, inclusive até o presente momento, 2019, o título que o Valência conquistou pelo Campeonato Espanhol foi o Aimar, que era a grande referência do time, o grande camisa 10, e inclusive o Valência chegou à final da Champions League de forma magistral e acabou perdendo para o Bayern de Munique. Dos 3 foi o que mais encantou, o que tinha mais habilidade, o que tinha um futebol mais cerebral, um futebol mais vistoso, aquele futebol bonito de se ver. O Ortega tinha dribles rápidos e era uma explosão fantástica. Já o Galhardo tinha a característica mais lenta, mais cadenciada, aquele jogador mais clássico mesmo, aquele camisa 10 que não corria, fazia a bola correr. Era mais cadenciado o jogo, porém tinha uma visão de jogo incrível e fez com que o River se tornasse grande referência no futebol argentino e sul-americano na década de 90. E o Aimar era o mais cerebral, conforme eu já tinha dito. Lembrava muito o Riquelme no começo da carreira e também o próprio Alex. O Aimar chegou a disputar 2 Copas do Mundo, 2002 e 2006. E mesmo sendo cerebral, mesmo tendo esse futebol que encantava, Aimar também, além de ter menos partidas jogadas em comparação aos 3, foi também o que menos conquistou títulos. Apenas 3 campeonatos argentinos, entre clausura e apertura, e uma Supercopa da Libertadores em 1997, o mesmo título que o Gallardo também tem e o Ortega não possui. E com isso, em apenas uma década, o River Plate proporcionou 3 espetaculares jogadores ao futebol e presenteou seu torcedor com o melhor espetáculo a ser assistido. Antes de encerrar o programa, é preciso ressaltar uma coisa muito importante. Depois de Ortega, que começou a sua carreira no começo dos anos 90, Marcelo Gallardo, que começou na metade dos anos 90,
E Pablo Aimar, que começou na metade para o final dos anos 90, teve outro nome que se encaixaria nesse perfil dos meias clássicos revelados pelo River Plate. No entanto, ele começou a carreira no começo dos anos 2000 e não entra nessa pauta porque a pauta é referente aos anos 90. Mas é sempre válido, é sempre bom mencionar e ressaltar e relembrar esse grande nome que o River Plate revelou, e ainda nos tempos atuais, em 2019, se você ver esse vídeo em 2023, 28, esse jogador possivelmente pode ter parado, mas em 2019 ainda atua, que é Andrés D'Alessandro. Então foi uma sequência de 4 jogadores espetaculares da camisa 10, no entanto apenas 3 que entram nessa pauta dos anos 90, mas continuamente e consecutivamente o D'Alessandro puxou essa fila e no comecinho dos anos 2000 ele fez do River Plate essa escola do começo dos anos 90 até meados dos anos 2000 de grandes jogadores, de grandes revelações da camisa 10. Então vale essa menção honrosa, vale ressaltar esse grande nome que o River Plate também revelou para o futebol, presenteando e agraciando e abrilhantando o futebol com esses meias clássicos. Bom, e é isso, né? O futebol atual, dito moderno, exige meio-campistas e não mais volantes e meias armadores. Causou a extinção da característica do meia clássico. Se isso foi bom ou ruim, depende do esquema tático utilizado pelo time em questão. Mas aquele jogador cerebral, como os referidos Ortega, Galhardo e Aimar neste programa, dentre inúmeros outros da história do futebol, será cada vez mais difícil de ser revelado, será cada vez mais difícil de acontecer.